Muito bom estar aqui mais uma vez para voltarmos a falarmos de Apocalipse. Fomos até Apocalipse capítulo de número 12, né? Estamos aqui numa série fazendo uma leitura verso a verso de Apocalipse e comentando essa estrutura que nós estamos vendo a respeito deste livro, que é a revelação de Deus para João, né? De Cristo se revela para o apóstolo João. E hoje, esse capítulo de número 13, ele está estruturado em duas partes. A gente consegue ver dois cenários no capítulo 13. Se você escutar um barulho, é a chuva aqui nos acompanhando mais uma vez. O capítulo 13 de João, de Apocalipse, precisamos fazer um resgate antes, né? Lembrarmos aí quem está chegando agora, quem não participou de uma live sobre Apocalipse verso a verso, fazer um resgate bem rapidinho. Todas as lives a respeito de Apocalipse você encontra aqui no Instagram, basta procurar nos vídeos por série, tem lá uma live de introdução e depois nós temos feito uma live por capítulo, tá? Então a gente avança assim, estamos avançando capítulo a capítulo de Apocalipse e hoje nós vamos falar do 13. Um resgate muito rápido, tá? Apocalipse capítulo 1, João recebe a visão, Cristo se apresenta como o Alfa e o Ômega, Cristo se apresenta como aquele que foi morto e está vivo. Nós vamos ver depois Apocalipse 2 e 3, o endereçamento da carta às 7 igrejas da Ásia. Então, se você deseja entender um pouquinho de cada uma dessas igrejas e também entender o cenário para o qual foi escrita, vê lá capítulo 2 e capítulo 3. Tá? Capítulo 4, João tem a visão do trono. Que trono? A visão do trono de Deus. A mesma visão ao qual teve Ezequiel e a mesma visão que teve Isaías. Você vai ver lembrar de Isaías, se você já leu o Antigo Testamento, se você já leu os livros dos profetas, capítulo 1 de Isaías, ele começa dizendo, né? No ano que morreu... deixa eu achar aqui... No capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É o mesmo trono que Ezequiel vai narrar no capítulo, se não me falha a memória, capítulo de número 1 do livro do profeta Ezequiel. Tá? Deixa eu achar aqui rapidamente. Já te posiciono, ó. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estava eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar. Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Ou seja, a mesma visão que Isaías tem no capítulo 6 de Isaías, narrado no capítulo 6. E a mesma visão que Ezequiel também tem, narrado no capítulo 1 do seu livro. A visão do trono é a mesma visão que João tem, onde aparece os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e a Bíblia vai dizer que eles adoram ao Senhor dia e noite, sem cessar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Tem uma cena muito interessante que fala que os 24 anciãos se prostram a cada momento, né, que eles falam Santo, 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 tiram as suas coroas e se dobram aos pés de Jesus, aos pés do Senhor. Falei também do entendimento que muitos têm a respeito dos 24 anciãos, né? Sendo que a maioria dos intérpretes acreditam que são as 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas, filhos de Jacó, e também os 12 apóstolos. Capítulo de número 5, fazendo um resgate aqui porque a gente está um tempinho sem falar, tá? Capítulo de número 5, nós vamos ver, João vai narrar sobre o livro, né? Um livro selado que ele encontra. Esse livro selado que ele encontra, vocês lembram, né? João chora, dizendo que
ninguém foi digno de abrir o livro, e um anjo, um anjo forte, né? Primeiro anjo forte que João encontra, ele vai dizer, o anjo diz para ele, olha, não chores, aquele que venceu a raiz de Davi, né? O leão da tribo de Judá, ele pode abrir os 7 selos. Então isso acontece lá no capítulo de número 5, o cordeiro. O cordeiro é apresentado para João na visão, e o cordeiro toma das mãos do Senhor, né, que está sentado ao trono, o livro para abrir os 7 selos. E daí nós vimos, capítulo 6, os 6 primeiros selos, capítulo 7, lembrando que João faz alguns hiatos dentro de Apocalipse, né? O primeiro hiato é este, ou seja, ele tem um interlúdio, ele para a narração dos selos, ou seja, entre o 6º e o 7º selo, no capítulo 7 aparece os 144 mil selados de Israel. Né? Vale aqui ressaltar que há um equívoco por parte de algumas seitas, dizendo que esses 144 mil selados serão os únicos salvos e que os demais ficarão na terra. Não, esses 144 mil são selados, são israelitas, que muitos acreditam que serão salvos até pelo testemunho das 2 testemunhas, pela pregação das 2 testemunhas, ou são judeus que se converterão durante a tribulação. Tá? No mesmo capítulo 7, João vai ter a visão dos glorificados, ou seja, daquele grande povo de toda língua, tribo, nação, na frente do trono. Né? Aí sim, ele encerra esse interlúdio, capítulo 8, ele volta a falar do 7º selo e das 7 trombetas, ok? 7 selos, 7 trombetas são juízos de Deus, tá? São juízos de Deus sobre a terra. As 4 primeiras trombetas que nós vimos, que fazem parte do capítulo 8, são juízos sobre a terra. No capítulo 9, ele vai falar da 5ª trombeta, da 6ª trombeta, e a 5ª, 6ª e a 7ª trombeta são juízos sobre os homens. Tá? Então é muito interessante a gente ver isso. Capítulo 10, e ele também, a mesma coisa que aconteceu no selo, acontece entre as trombetas. Há um interlúdio, João não faz a sequência, né, da narração das 7 trombetas, tem um interlúdio, é como se abrisse um parênteses no livro, assim como aconteceu nos selos, acontece nas trombetas. Como assim abre um parênteses? Pode ser que essas coisas que João está narrando aqui, entre os selos e entre as trombetas, possam estar acontecendo paralelamente. É claro que para se escrever tem que ter uma ordem cronológica, né? Então, a gente entende que ele abre aqui, né? Abre então esse parênteses para falar em Apocalipse 10 sobre isso. Sobre o quê? Sobre o livrinho. Aparece um outro anjo forte, agora com um livrinho, e diz, João, como esse livrinho? E a Bíblia vai relatar, com João relatando, né, que o livrinho na boca tinha gosto de mel, mas no estômago era amargo. Olha, ele comeu o livrinho, né? Não diz o tamanho do livro, mas ele comeu. Quando ele come, o gosto na boca é um gosto doce, né? Um gosto de mel, gosto doce. No estômago se torna amargo, ou seja, aqui seria o seguinte, esta palavra, o anúncio desta pregação e da profecia de João, porque o anjo vai dizer que é necessário que ele continue profetizando as nações, vai dizer o seguinte, para aqueles que aceitam a palavra tem um gosto amargo. Para os que rejeitam, ela vai ter Para os que aceitam, ela tem um gosto doce. Para os que rejeitam, ela terá um gosto amargo. Então esse é o entendimento aqui, tá? Chegamos no capítulo 11, onde nós vimos as 2 testemunhas. Lembram? As 2 testemunhas e a 7ª trombeta, também no capítulo 11. Muitos dizem que esse é um dos capítulos mais difíceis de interpretação de Apocalipse, até porque há diversas teorias e interpretações a respeito das 2 testemunhas. Uns dizem que pode ser
Enoque e Elias, outros dizem que é Moisés e Elias, outros dizem que não são nenhuma das duas pessoas, certamente é a mensagem do evangelho ali, né, representada. Então há diversas teorias a respeito das duas testemunhas. E sempre que a gente interpretar Apocalipse, nós precisamos lembrar das 4 escolas de interpretação de Apocalipse. Hoje, quando nós realizarmos a leitura do Apocalipse 13, nós vamos entender que é preciso olhar para essas 4 escolas. Lembrando, quais são as 4 escolas de interpretação de Apocalipse? A escola futurista, que acredita que a partir do capítulo 6 tudo é futuro. A escola preterista, que acredita que já aconteceram as profecias, né? Ou seja, elas se cumpriram ali até a destruição de Jerusalém, tudo já aconteceu, a grande tribulação foi naquela época, né? A escola idealista, né, que acredita que Apocalipse é alegórico, que ela tem um sentido figurado, e a escola historicista, que acredita que Apocalipse aconteceu e vem acontecendo ao longo da história da humanidade. Então a gente precisa olhar para essas 4 escolas. Por quê? Porque se fosse de fácil interpretação, nós não teríamos 4 visões diferentes, né? É só você pegar ensinamentos, por exemplo, como o próprio arrebatamento, né? a pré, a mid ou meso, né? E a pós. E há quem acredita que não vai haver grande tribulação, né? Que não vai haver arrebatamento, né? É só olhar para o milênio. Nós temos pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas. Então, como o Apocalipse é um livro de difícil interpretação, existem diversas visões a respeito dele. Existem diversas interpretações a respeito dele, tá? Nós vimos no último capítulo que nós falamos aqui, o capítulo de número 12, que era sobre a mulher e o dragão. Recordam? Quem estava comigo aqui, né? Quem não estava, fazer uma recapitulação, né? Nós vamos ver que a mulher que João narra aqui, provavelmente começa mostrando que ele vai falar que viu uma grande mulher, né, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, ou seja, é como se fosse Cristo gerando a igreja, né? Como se fosse Cristo morrendo pela igreja, gerando a igreja. E nós vamos ver que neste capítulo 12 se levanta um dragão. Primeiro, né, com um intuito, né, vamos lembrar lá, versículo 4 do capítulo 12, só para recapitular, e a gente precisa fazer essa introdução para o 13. O dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Tá? Então, assim, nós vamos ver aqui, né, que há diversas interpretações também a respeito desse capítulo 12. Né? Primeiro, uma interpretação de que, sim, esta mulher seria a geração de Cristo ali, né, ou a pessoa a qual o dragão estaria a fim de matar era Cristo. E depois, lá no final, nós vamos ver que o dragão, verso 13, né, viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher. E a mulher, daí, nesse caso, seria a igreja. Tá? Então, também um capítulo bem interessante para a gente analisar, e se você quiser voltar, volte aqui, né? Tem todas as lives gravadas de todos os capítulos anteriores de Apocalipse, tá? O que é fato de nós olharmos aqui é que o capítulo 12 de Apocalipse, que fala da mulher e do dragão, é a perseguição a Cristo e a sua descendência. Perseguição. É isso que está muito claro aqui no capítulo 12 de Apocalipse. Perseguição a Cristo e perseguição à sua igreja. Né? Nós vimos que o dragão se levantará, está lá no capítulo 12, para tentar destruir a mulher e devorar os filhos de Deus. Esta era a ideia, então, desse dragão que se levanta. Né? Vamos, então,
para a aula de hoje, né, que é a respeito do capítulo 13 de Apocalipse. Então, no capítulo 13 de Apocalipse, aparecem duas bestas, tá? Para que vocês entendam bem o que acontece dentro do capítulo 13 de Apocalipse. João tem uma visão de uma besta que emerge do mar, e tem uma outra visão, ainda no capítulo 13, da besta que emerge da terra. Quando a gente fala de capítulos, nós precisamos lembrar que a Bíblia não foi escrita assim, né? Nós precisamos resgatar sempre e entender que os autores bíblicos, né, os escritos autógrafos, nós chamamos, né? O que é um escrito autógrafo? É um escrito original, foi o primeiro escrito, tá? Foi o primeiro manuscrito, foi onde o autor escreveu. A gente chama isso de escrito autógrafo. O escrito autógrafo, eles não existem mais, né? Embora a Igreja Católica afirma que ela possua alguns dos seus escritos lá, não, tá? Os escritos autógrafos não existem mais. O que existem são cópias de manuscritos que foram produzidos ao longo dos primeiros séculos da Igreja. Lembrando que eles não possuíam um sistema gráfico, não possuíam um sistema de reprodução, e todo livro, todo manuscrito, toda carta precisava ser copiada. Então, o que acontecia? Havia diversas cópias rodando, né, pelas províncias, pelas igrejas. Um bom exemplo, certamente que deve ter acontecido, é com a Epístola de Gálatas. Paulo escreve as igrejas que estão na região da Galácia, ou seja, Paulo escreveu uma carta e manda e direciona as igrejas. É bem provável que houve cópias, né? Assim como a Bíblia relata que é bem provável que havia trocas entre cartas para que os irmãos entendessem e compreendessem os ensinamentos. Então, a Bíblia não foi escrita nesse formato de capítulos e versículos, e nem dos títulos que você encontra, né? Eu costumo dizer, e se você tem mais de uma Bíblia em casa, é só você pegar e você vai ver que o título que separa, muitas vezes, os assuntos dentro da Bíblia, eles não são inspirados, são títulos que são dados pelas editoras, né? Pelos comentaristas bíblicos, né? Alguém vai lá, pega uma Bíblia, pega uma versão King James e diz, olha, King James comentada pelo Anderson. Brincadeira, tá? E eu vou lá e começo a separar e dou os títulos ali, né? Por exemplo, ao invés de dar o título para a parábola do filho pródigo, eu começo dizendo, olha, essa é a parábola do pai amoroso. Nós vimos esses dias, né, sobre a parábola do juiz iníquo, que também em alguma Bíblia aparece como a parábola da viúva persistente. É a mesma parábola. Só que o autor, a editora, né, que pegou a tradução e colocou um estudo bíblico, a formatação da Bíblia, ela escolheu dar aquele título. Então, muitas vezes, você não vai encontrar na mesma estrutura títulos idênticos, ok? E também a questão dos capítulos. Um bom exemplo disso, que eu gosto de citar, é que muitas das vezes a divisão de capítulos e versículos ela pode atrapalhar. A ideia da divisão de capítulos e versículos é para facilitar a vida de quem busca o texto. Mas se você pegar, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo está narrando os dons, e ele termina dizendo, agora eu apresento um dom mais excelente, o último versículo do capítulo 12 é este, agora eu vos apresento o dom mais excelente. E no capítulo 13, Paulo começa a falar sobre o amor. Olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada seria. Ou seja, é uma continuidade. E se tu olhar capítulos separados, você vai achar que é outra coisa, tá? Mas nesse capítulo aqui, temos duas situações acontecendo. A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. Vamos lá, vamos ler primeiro do verso 1 até o 10, tá? Para entender a besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como o urso e a boca como o de leão. E o dragão deu à besta o seu poder,
o seu trono e a grande autoridade. O dragão deu à besta seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Lembram que capítulo 12 aparece um dragão, ok? Capítulo 12 aparece um dragão. Aqui, de novo, aparece o dragão dando autoridade a quem? A besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Olha só, lembram dos 42 meses? Aparece aqui de novo. Se você pegar 42 meses, são quantos anos? Né? São 3 anos e meio, ok? 42 meses são 3 anos e meio. Nós já vimos esses 42 meses lá nas duas testemunhas. Lembram que eles profetizam por 1260 dias, ou seja, 42 meses. Então, da onde vem a ideia da grande tribulação em 7 anos? Vem da 70ª semana de profecia de Daniel, tá? Aqui, se você crê ou não crê em grande tribulação, eu estou não aqui com o intuito de convencê-lo, mas sim de explicar de onde vêm as interpretações, tá? Então, esses 42 meses que aparecem lá da grande, lá das duas testemunhas, aparecem aqui de novo. Verso 6. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Difamar o nome e difamar o tabernáculo. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Olha só. Lutasse contra os santos e os vencesse. Que luta é essa? É o martírio. Ou seja, embora a morte pareça uma derrota, na verdade, ela é uma vitória. O que Paulo vai dizer sobre a morte? Olha, irmãos, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é lucro. O morrer é vitória, né? Porque o morrer me coloca com ele. Então, embora esta vitória da besta pareça ser uma vitória, na verdade ela é um martírio de crentes. Nós vivemos uma situação política, ou a própria região ali do Oriente Médio, sempre viveu grandes conflitos. Hoje, nós estamos aí visualizando a retomada do Talibã, e estamos vendo ali que é uma região de extrema um fundamentalismo extremo, né? E o quanto isso aparentemente são problemas humanitários e políticos, mas também são questões que nós vemos que envolve todo um lado espiritual, envolve toda uma situação em que as coisas estão se afunilando de forma que a porta da grande tribulação esteja muito próxima, né? Então é interessante nós vermos que, olha só, quando se fala de perseguição, essa perseguição aparece aqui. Ou seja, essa besta que emerge do mar, né, que nós já vamos falar sobre ela, quem é essa besta, né? E primeiro nós temos que olhar o seguinte, nós temos que sempre lembrar que Satanás ele tenta realizar uma espécie de imitação da realidade de Deus, né? Lembram da questão que o povo do Senhor é selado com o Espírito Santo, selado, 144 mil selados. Qual a imitação do diabo em relação aos selados dos santos? A marca da besta.
qual é a imitação a respeito da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? O diabo apresenta a sua trindade falsa, o dragão, a besta e o falso profeta, né? Então ele sempre tenta realizar as suas imitações. A noiva de Cristo vestida de branco. O que o diabo apresenta? A prostituta vestida de púrpura e escarlate, né? Então, por quê? Porque ele quer, lembrando do capítulo 12, destruir Cristo e a sua descendência. Qual é a descendência de Cristo? A igreja, né? Quem foi gerado? A igreja. Então, esse é o plano dele, né? Essa é a vontade dele. Então, essa vitória contra os santos, né? Lutasse e os vencesse, é essa perseguição, tá? Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aqui já se acredita que seja, então, esse período da grande tribulação, tá? Aonde ele vai ter domínio. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que descem a fundação do mundo e não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. No livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada será. Olha que coisa mais interessante esse texto que nós estamos vendo aqui sobre a besta, tá? Se nós olharmos para o capítulo que nós estudamos anterior, capítulo 12, parece que a besta assume claramente as características do próprio dragão. Ou seja, o próprio dragão é a personificação de Satanás, ok? É a personificação de Satanás, que passa agora no capítulo 13 a perseguir os filhos de Deus, né? Lembram que a besta, né, que aparece aqui, agora também é uma imitação, né? A besta é uma imitação. A besta, ela é o filho do dragão, digamos assim, né? Uma imitação de Cristo. Se o diabo está sempre imitando, onde é que entra então essa questão da besta aqui, né? É uma imitação que continua, né? Com aquela ideia de perseguição, de destruição, mas o que é interessante é que todos eles serão derrotados, né? Essa primeira besta que aparece aqui, que é a besta que emerge do mar, é o anticristo, tá? A besta que emerge do mar é o anticristo. Nós precisamos fazer uma análise a respeito de todas as escolas. Todas as escolas teológicas, todas as escolas de interpretação de Apocalipse, escolas de interpretação teológica de Apocalipse, entendem que essa besta é o anticristo. Agora, cada uma se posiciona de um jeito. Por exemplo, tá? A escola futurista, ou seja, das coisas que estão para acontecer, acredita que este será um líder mundial, né, que governará durante a grande tribulação, ok? Então, olha só, as 4 escolas que eu falei, futurista, idealista, preterista e historicista, acreditam que, né, entendem, são unânimes e entendem que a besta que emerge do mar é o anticristo. Só que divergem em quem será o anticristo. A escola futurista diz então, né, vai ser um líder, né, político mundial, né, que vai prometer paz, que vai enganar, que vai reunir as nações contra Israel depois, né, dos primeiros 3 anos e meio é uma falsa paz, na segunda parte dos últimos 3 anos e meio ele se revela, tá? Existe uma visão preterista que acredita que foi Nero a besta, tá? Que Nero foi a besta, lá quando colocou fogo em Roma, né? Que o nome, daí o cálculo do nome de Nero daria 666, né? Que a perseguição de Nero contra os cristãos, essa perseguição que nós vemos aqui, ela já aconteceu e durou aproximadamente 42 meses, tá? Existe a visão
a respeito do anticristo, que ele é um símbolo, lembra? Idealista, né? Que tudo em Apocalipse não passa de figura alegórica. Então eles dizem que a besta que sobe do mar, o anticristo, é um símbolo de governantes e governos de todas as épocas. Ou seja, é um símbolo apenas para representar os maus governantes, né? Representar homens que foram cruéis, como Hitler, como Mussolini, como Stalin, né? Como Nero, como Diocleciano, né? Como Antíoco Epifânio, como todos esses homens ruins e maus que já surgiram na história da humanidade, com possíveis características de anticristo. Tá? Escola idealista. Ela é idealista porque ela diz o seguinte: não, isso aqui simboliza, né? Não é uma pessoa de fato. O anticristo não é uma pessoa de fato. É um símbolo a respeito daqueles homens que tentaram, de uma certa forma, perseguiram a igreja, os cristãos, né? Fizeram atos de crueldade para a humanidade. E tem aqueles que acreditam, né? Que eu disse que é o historicista, que acredita que as bestas vieram e ainda estão por vir, que acredita que, olha, sim, os imperadores como Nero e Domiciano, né? Foram homens que se representavam a besta ao longo da história. Outros anticristos surgirão, e sim, pode ser que a gente tenha aí um período literal de 42 meses de perseguição, tá? Essa é a visão das 4 escolas, né, de interpretação a respeito dessa primeira besta, o anticristo. O anticristo aparece aqui nesse trecho que nós lemos. Olha só, verso, você está com a Bíblia aberta, se tiver, né? Ou se vai ler depois, verso de número 1 até o verso de número 10, a primeira besta, tá? A primeira besta, então, é o anticristo. O anticristo, como aparece aqui no texto, diz, olha, ele receberá poder sobre impérios da terra e sobre todo o poder, né, do dragão, que é Satanás, ou seja, o dragão que aparece no capítulo 12, perseguindo Cristo e a igreja, agora está personificado na pessoa da primeira besta, que é o anticristo, tá? É o anticristo. E mais uma vez, né, nós temos que olhar que é mais uma das pobres imitações do diabo. É mais uma das pobres imitações dele, ou seja, nós temos o Cristo, o Cordeiro de Deus, e agora ele apresenta quem? Uma besta. Então, para o Cordeiro, né, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Satanás apresenta uma besta. E essa besta quem é? O anticristo. Então nós temos o Cristo e nós temos o anticristo. Quando é que isso acontecerá? Olha só, nós temos lá 4 pontos de vista, né? Nós temos 4 pontos de vista a respeito da besta que emerge do mar, que é o anticristo. A besta emergirá no breve tempo, né, do fim. Nós precisamos ler um texto, e aí sim, é um texto também que tem divergências nas escolas, que está lá em Mateus 24, 21, tá? Que diz assim, sobre a grande tribulação, tá? Esse texto, Mateus 24, 21, historicistas e preteristas acreditam que já aconteceu, tá? Diz assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio. Desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Se aqueles dias fossem abreviados, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados todos aqueles dias. Então, as escolas que acreditam que a besta está por vir ainda, né? Que é a visão, a perspectiva futurista de Apocalipse, perspectiva futurista, tá? Acredita que sim haverá uma grande tribulação, tá? Embora se olhe para Mateus 24 e é possível ter um entendimento de coisas que aconteceram, de coisas que estão por vir, Mateus 24, 21 é base para o entendimento da grande tribulação, tá? Outro texto interessante a respeito desse tempo é o que Paulo fala aos Tessalonicenses sobre o tempo da apostasia. Vamos ler
2 Tessalonicenses, tá? Segunda, deixa eu botar o texto aqui. O primeiro, se você quiser anotar, Mateus 24, 21, ok? Já coloquei aqui na tela. E o segundo texto que nós vamos ler agora é 2 Tessalonicenses, tá? O verso, capítulo 2 e verso de número 3. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Futuristas acreditam que o homem do pecado, o filho da perdição, que Paulo fala aqui, é então o anticristo. A mesma besta que emerge do mar, aqui no capítulo de número 13, certo? Apostasia, né? O que é apostasia? Apostasia é abandonar a fé, é negar a fé. A apostasia não é algo que acontece com um incrédulo. A apostasia que Paulo está falando aqui é algo que acontece com quem experimentou. Por isso que quando se fala em pecado com o Espírito Santo, há dois entendimentos a respeito do pecado contra o Espírito Santo. Porque uma está nessa. Eu estou falando disso agora porque uma está nesse texto aqui, tá? Primeiro, alguns entendem que o pecado contra o Espírito Santo é atribuir as obras de Deus a Satanás. A próprio Jesus diz ali no texto, né? Que quando eles falavam, olha, não, Jesus ele está fazendo isso aí em nome de Beelzebu, né? Em nome de Beelzebu. Ou seja, o pecar contra o Espírito Santo, para o entendimento de alguns, é atribuir as obras do Espírito Santo a Satanás. Okay? Há um outro entendimento que o pecado contra o Espírito Santo é essa apostasia, ou seja, eu experimentei, conheci, entendi, né? Vivi a graça e agora eu rejeito, eu não quero mais. Tá? Essa apostasia vai acontecer. Tanto que Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar. Né? Não é operar milagres, né? Expulsar demônios, falar em novas línguas. Não é isso. Tanto que Jesus vai dizer, olha, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, expulsamos demônios no teu nome. Né? Senhor, curamos enfermos no teu nome. Apartai-vos, porque eu não vos conheço. Apartai-vos, porque eu não vos conheço. É quem persevera até o fim, que será salvo. Ok? Bom, voltando para cá. Satanás vai ter pouquíssimo tempo. Olha um outro texto que tem, que vai ficar mais para frente, tá? Mas é importante a gente olhar aqui. Apocalipse capítulo 20, verso de número 3, tá? Claro, aqui há um entendimento que esse texto é sobre o milênio, mas olha como ele tem pouco tempo. Diz assim, lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele para que não enganasse as nações até que completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Ou seja, é claro que nós estamos aqui, e óbvio, né, que muitos anticristos surgiram na história da igreja. Tanto que João vai falar de espírito de anticristo. Existe o que as escolas teológicas entendem da personificação do anticristo, ou seja, a figura do anticristo, que é a besta que emerge do mar. E existem os anticristos que surgiram durante toda a história da igreja. Né? João vai falar, filhinhos, né? Já há um espírito do anticristo e muitos anticristos têm surgido por aí. Né? O que é o anticristo? É aquele que se opõe a Cristo. É aquele que se opõe à adoração a Cristo. Né? É aquele que se opõe ao entendimento do sacrifício de Cristo. Todo aquele que se opõe à obra de Jesus.
pode ser considerado um anticristo. Tá? E vários surgiram, desde Tito, né, o imperador romano lá que destruiu Jerusalém em 70 depois de Cristo, desde Tito, né, ao qual as escolas preteristas e historicistas acreditam que ele sim foi um anticristo, né, principalmente a escola preterista, que acredita que a pessoa do anticristo só se deu lá, né? Mas tem um texto muito interessante em Daniel, que muitos até falam sobre Antíoco Epifânio, que profanou o templo, né? Que sacrificou porcos no altar. E isso é interessante porque quando a gente fala de escatologia, né, a gente não pode olhar apenas o livro de Apocalipse. Eu costumo dizer para os alunos na escola de Teologia para Todos, né, que desde Gênesis 3,15 nós temos a escatologia acontecendo. Né? Desde Gênesis 3,15. A Bíblia é escatológica. Né? Os profetas profetizaram o futuro. O que é escatos? Né? O que é escatologia? É o estudo das últimas coisas, das coisas que estão por vir, do futuro. Né? Então, é interessante a gente olhar que Paulo já também falava do anticristo. Né? E Paulo falava do anticristo como um objeto de adoração. Ou seja, ele usará falsos milagres, ele só será adorado por causa de falsos milagres. Mas o que é interessante é que ele será totalmente destruído por Cristo. Né? Ele vai ser derrotado por Cristo. Ele vai ser vencido por Cristo. E esse é a nossa esperança. Mas olha só, no que diz um texto aqui importante para a gente ler, que está em 1 João, nós até estamos falando sobre a primeira carta de João nas sextas-feiras pela manhã, se você não acompanha, nós estamos fazendo uma exegese de João. 1 João capítulo 4, verso 2 a 13 diz assim: nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, a encarnação do Deus, né? A encarnação de Deus vivo, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria que agora já está no mundo. Ou seja, João aqui está dizendo, olha, sim, o espírito do anticristo já está aí. E aquele que nega que Cristo veio cá, nega que ele é filho de Deus. Tá? Então a importância, e temos que lembrar, né, que o apóstolo João, ele é um apologista. Né? Os seus escritos são de apologia, são de defesa. Porque já naquela época surgia falsas doutrinas a respeito da pessoa de Cristo. Ou seja, pessoas que acreditavam que Cristo não era Deus, né? Ou seja, tudo bem, um profeta, mas o Espírito veio sobre ele, um homem qualquer que nasceu, o Espírito veio sobre ele. Ou que ele não era humano. Então havia diversas formas de filosofias e teorias a respeito de Cristo, e João combate isso com muita firmeza. Né? O que a gente tem que entender dessa primeira parte de Apocalipse 13 é que já existiram, sempre existiram. Os anticristos sempre estão presentes. Né? Os anticristos, o anticristo sempre esteve presente. Né? Ele e seus precursores, né? Sempre fazendo máxima, grave o que eu vou dizer aqui, máxima oposição à igreja. Então, sempre que a gente vê uma grande oposição, uma grande perseguição, ali, irmãos, há o espírito do anticristo. Há o espírito do anticristo. Isso é muito sério.
Por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ela é uma batalha espiritual. Ela é uma guerra espiritual. Guerra espiritual que a gente só enxerga e só vê quando nós temos olhos espirituais. Quando os nossos olhos espirituais estão abertos. Quando a gente está no plano terrestre, olhando só as coisas desse mundo, por isso que Jesus diz, pensem nas coisas do alto. Paulo também vai dizer, Paulo diz, olha, pensem nas coisas do alto. Estejam com os seus pensamentos cativos em Cristo. Porque as coisas desta terra, João vai dizer, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, faz com que nós nos percamos justamente e não tenhamos esta visão espiritual. E aí nós estamos passando por momentos críticos, né, na história da igreja, e a igreja sendo perseguida. Claro, o Brasil hoje não tem o que de fato nós podemos dizer perseguição aos cristãos, mas sempre houve uma perseguição velada, ou seja, silenciosa, uma perseguição que acontece nos bastidores, uma perseguição que acontece de forma muito quieta, né? Diferente, óbvio, da perseguição de cristãos que estão lá no Oriente Médio, que estão em países comunistas, como China, como Coreia do Norte, né? Aí sim, aí a perseguição é violenta. Mas são espíritos do anticristo, né? E foi o texto que nós lemos, perdão, o texto que nós lemos nos mostra que foi permitido fazê-lo guerra aos santos e vencê-los. Então, esta é uma ideia de que a igreja precisa se preparar para a perseguição. Muitos dizem, não, pregador do caos, não vai haver perseguição. Então por que os apóstolos, os primeiros homens da história da igreja, os pais apostólicos, deram a vida e eu e você vamos ficar aqui curtindo, né? Espera um pouquinho. Eu falei em história da igreja essa semana para turma 1 sobre a história de Perpétua e Felicidade, duas mulheres do terceiro século da era cristã, ali por 200 e alguma coisa, 200 depois de Cristo. Uma delas estava grávida, ela dá à luz, né? As duas estão presas, fortificam as suas fés, a fé dentro da cadeia. Uma delas perde 4, 5 filhos, não me lembro bem a quantidade agora, né? Todos eles mortos pelos romanos. A outra, que era serva, né? Felicidade, que era serva de Perpétua, ela dá à luz 2 dias antes de ser martirizada, e as duas são jogadas, né? Naquele teatro humano que eles faziam, naquela atrocidade que os romanos faziam, e elas ali se defendem, né? Tentam de alguma forma proteger a dignidade uma da outra, né? Com as roupas rasgadas, e elas são martirizadas, né? Porque elas não negaram a sua fé. E aí você pensa assim, lá no ano 200 depois de Cristo, 2 mulheres são violentadas, uma com recém tinha dado à luz, 2 dias dado à luz, sofrendo esse tipo de perseguição. Vocês acreditam que a igreja de hoje não sofrerá perseguição? Não, a igreja não. A igreja é para triunfar, a igreja é para enriquecer, a igreja é para não ter pobre. Misericórdia, né? Desse evangelho totalmente distorcido que a gente acaba vendo hoje. A igreja vai passar por perseguição, sim. A igreja é perseguida. Nossos irmãos que estão no Oriente Médio, são perseguidos, cristãos morrem todos os dias, são degolados, pastores são degolados semanalmente, né, por esses sistemas de fundamentalismo, né, do Islã. Eles são perseguidos. A igreja está sendo perseguida, só não vê quem não quer. Ok? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Bom, por quê? Porque o anticristo e o falso profeta que nós vamos ver agora, que é a segunda parte de Apocalipse 13, eles exercerão poderes políticos, econômicos e religiosos simultaneamente. Políticos, econômicos e religiosos simultaneamente. Olha o que diz o texto que nós lemos, tá? O verso 13. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Agora, olha para a segunda parte, tá?
que é a partir do verso 11 até o 18, que vai falar sobre a besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Tá? Dragão, de novo, né, remete a Apocalipse 12. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Olha só, olha o que ele diz aqui. Ele faz com que adorem. Aqui está o falso profeta, né? Exercendo poder religioso, poder político, poder econômico, poder religioso. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem de quem? Do anticristo, da besta. Aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha só que interessante, né? Ídolos. Tem bocas, mas não falam. E o que é interessante aqui é que o profeta, o falso profeta, dá vida, né? Ou seja, ele traz vida, né, para que as pessoas adorem a primeira besta, que é o anticristo. Vamos continuar e depois a gente fala sobre os versículos. Onde é que está aqui? Verso 16. A todos, preste atenção, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. Este número é 666. Há alguns entendimentos, depois nós vamos falar sobre o número da besta, né? Que o número não seria 666, ou seria 616. Mas vamos lá. Vamos entender agora quem é esta segunda, né? Essa segunda besta que emerge da terra. Vamos falar de novo naquela visão que nós falamos das 4 escolas, tá? Na visão, na perspectiva futurista, ou seja, a perspectiva que acredita que Apocalipse vai acontecer, pelo menos parte, né, essa parte a partir do capítulo 6. Acredito que o falso profeta será um líder religioso, né, que durante a grande tribulação ele vai conclamar, né, a adoração ao anticristo. Muitos dizem que é a partir da segunda metade da grande tribulação que ele faz essa conclamação, ou seja, ele colocará, né, e aqui o entendimento que principalmente a visão futurista tem, que ele colocará, principalmente aqueles que acreditam na construção do terceiro templo, e aí falando da visão pré-milenista dispensacionalista, tá? Que acredita que haverá um terceiro templo. Não são todas as escolas que acreditam na construção desse terceiro templo, até porque como sacrificar animais em plena época moderna, como ter todos aqueles rituais. Então, a maioria das escolas não acredita que haverá um terceiro templo. A construção desse terceiro templo é uma característica da visão pré-milenista dispensacionalista, tá? Que acredita no arrebatamento da igreja em 2 momentos, seria aquele antes da grande tribulação e na segunda vinda de Cristo, né? Que a segunda vinda de Cristo seria dada em 2 momentos, melhor dizendo, segunda vinda em 2 momentos, do arrebatamento para a igreja e depois
no final da grande tribulação, no final dos 7 anos, com o retorno de Cristo. As visões, outras visões assim, também pré-milenistas, mas não dispensacionalista ou aliancista, né? Acreditam apenas na segunda volta de Cristo no final da grande tribulação, a igreja passando pela grande tribulação. Alguns acreditam que Cristo arrebatará a igreja no meio da grande tribulação, tá? Mas a escola futurista acredita sim, né? Boa parte da escola futurista acredita que a besta que emerge da terra é o falso profeta, um líder religioso que, no meio da grande tribulação, invocará a adoração ao anticristo. Ok? Já a preterista, né, acredita que essa besta ela já aconteceu lá, né, numa guerra judaico-romana. Eram os falsos profetas que tinha no ano 70 depois de Cristo. Então, ou seja, eram líderes também, falsos profetas que profetizavam, mas eles já viveram, tá? A idealista mostra e acredita que são falsos líderes de todas as épocas. O falso profeta é um símbolo de todos os líderes que tentaram seduzir o povo de Deus com falsos ensinos e idolatrias. Idealista, tá? E a visão preterista, né? Ou melhor, historicista, das coisas que já aconteceram e estão para acontecer, acredita que isso, né, são os poderes da sociedade, cívicos, culturais, que pressionam o povo de Deus a se submeter ao anticristo. Tá? Ou seja, é um falso profeta que então virá, né, de uma certa forma para influenciar os cristãos a respeito desta adoração ao anticristo, né? Agora, o final do texto que nós lemos fala sobre o número da besta, né? E é interessante, você já deve ter ouvido falar de diversas teorias a respeito da marca da besta, né? De diversas teorias, de diversas suposições a respeito dela, né? O que de fato a gente entende, né? Embora haja 500, aqui exagerando, mas há muitas interpretações a respeito desta marca da besta, é que o secularismo, né, a forma como essas duas bestas agirão, tanto o anticristo quanto o falso profeta, vai ficar muito claro, né? Não é assim, olha, não se vacinem porque tem um chip líquido na vacina, é a marca da besta. É gente que não lê a Bíblia, tá? É gente que espalha notícias que tem um pouco entendimento, que não abre a Bíblia, que fica ouvindo, né, coisas que rolam na internet, que pode ser uma marca assim tecnológica? Pode. Mas ninguém vai aceitar uma marca sem saber que está aceitando ela, tá? Primeiro, ninguém vai saber. Porque aqui está muito claro que mostra o seguinte, ó. Olha o texto, o que o texto diz. Volta para o texto. Sempre o texto, tá? Sempre o texto. Marca na mão direita ou na testa. Nós temos que lembrar que isso aqui, mais uma vez, é uma imitação das coisas de Deus. O judeu, ele carregava na sua mão uma espécie de uma fita de couro, né? Tinha o filactério, que era uma caixinha que tinha os mandamentos ali, né? Que eles usavam na testa, né? Que era para quê? Era para que todo o seu pensamento, todas as suas decisões, né? Tudo aquilo que ele planejasse fosse guiado pela palavra de Deus, descia, né, pelo braço, como se fosse uma fita de couro, e era atado na mão, justamente para dizer o seguinte: a palavra de Deus guia os meus pensamentos e a palavra de Deus ela guia as minhas ações. O judeu, se você olhar aí imagens de Israel, você vai ver ainda judeus ortodoxos que utilizam, né, o chamado filactério, né,
É uma caixinha de madeira que vai aqui, uma caixinha, né? Não sei se é de madeira ainda, mas é uma caixinha que contém os mandamentos ali, né? Contém trechos da Torá, e justamente para guiar o pensamento e ação, ou seja, simbolizam que eu adoro o Senhor, eu venero o Senhor, eu reconheço o Deus, né? Reconheço Adonai como aquele que domina a minha mente, aquele que domina as minhas ações. Então o que Satanás faz agora? Mais uma vez, né, como um grande imitador, ele marca as pessoas, e o texto diz todos os pequenos, grandes, né? Vamos voltar ao 15. Ó. Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, né, para adorarem a besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, ou seja, né, já tem aqui um ponto interessante de observação. Ou seja, haverá pessoas que não vão adorar a imagem da besta. E essas pessoas serão mortas. Né? Essas pessoas virarão mártires. Elas não vão adorar a imagem da besta. Tá? Aqueles que adorarem a todos, os pequenos, os grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Alguns acreditam até que esta marca e este número da besta não será algo literal, ou seja, não é um carimbo, né, uma tatuagem na testa ou um chip na mão, como muita gente gosta de dizer aí. Alguns até entendem que isto aqui é alegórico, justamente se eu sou um selado hoje, eu e você, salvos em Cristo, somos selados pelo Espírito Santo, esse vai ser o selo do anticristo também. Ou seja, não é algo que vai acontecer, é simplesmente porque as pessoas irão adorar o anticristo, ao qual o falso profeta estabeleceu aqui. Tá? Então, não há esta... Perdão, um pouquinho de tosse aí. Não há um entendimento que não é uma marca literal. Ninguém vai andar com o número 666 tatuado na testa, né? Então há esse entendimento de que as pessoas que adorarem serão seladas. As que não adorarem serão mortas, tá? Hoje eu e você temos o selo do Espírito Santo. Né? A gente não enxerga o selo do Espírito Santo. Satanás, né, copiador por natureza, vai lá e copia, né, o selo do Espírito com a marca da besta. Ok? Então esta é a marca da besta. E ele encerra o versículo 18, né, o capítulo 13, dizendo aqui no verso 18, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. O que se tem de entendimento a respeito do número da besta aqui é o seguinte. Primeiro, alguns acreditam que por ser 666, né, representaria a trindade satânica, né? Ou seja, a falsa trindade, o dragão, a besta e o falso profeta. Tá? Então muitos entendem como isso, até por ser a representação do número do homem, né? Enquanto que 7 é o número da perfeição, nós temos aqui, no 6 o número do homem. A escola futurista acredita sim que esse é o número do futuro, né? Do anticristo. Né? Ou seja, é algo assim como o Nero que voltou dos mortos. E aqui, a respeito de Nero, é interessante se dizer o seguinte, olha, esse 666 que aparece aqui no verso 18, já naquela época, né, nos primeiros anos, nos primeiros séculos da igreja, quando eles pegavam o nome de César, Nero César, né, que era o imperador Nero, escritos em caracteres hebraicos, quando se pegava Nero César, e se escrevia em caracteres hebraicos, ele daria então, né, a soma de 666, ou seja, muitos já viam, né, somados em Nero
a personificação do anticristo por causa da soma dos números, né? Só que boa parte dos intérpretes entendem que este é um número justamente que é o número da imperfeição, né? O número da maldade, é o resultado, né? Os preteristas muito fortemente creem nisso, né? Que é o resultado das somas das letras de Nero, tá? A escola historicista acredita muito aí que teve alguma coisa a ver com a união da igreja ali com Constantino, quando em 313 depois de Cristo a igreja está sendo perseguida, né? A gente está até vendo isso em História da Igreja com a turma 1. A igreja está sendo perseguida, ela termina a era apostólica em 100 depois de Cristo, o último apóstolo morre, né? Que é o próprio apóstolo João, morre em 98, 100 depois de Cristo, acaba a era apostólica. De 101 até 313 depois de Cristo, nós temos a chamada Era da Igreja Perseguida, ou seja, Roma já via que o cristianismo não era apenas uma religião de judeus, né? Enquanto estava só na Judéia ali, né? Nas províncias, ok, né? Mais uma religião desses religiosos aí, fundamentalistas, né? Esses malucos aí, né? Deixa eles aí com a religião deles, tanto que acontecia isso, né? O domínio romano, na época de Jesus, o culto ali com os saduceus e os próprios fariseus, ele era permitido porque Roma não enxergava ameaça. Agora, com o cristianismo se expandindo por toda a Ásia e Europa, o cristianismo é uma ameaça, porque o imperador se considerava um deus. Então a igreja é perseguida de 101 até 313 depois de Cristo, né? Um momento que a igreja nunca teve templo, a igreja não tinha lugares, a igreja acontecia nas casas, e o imperador Constantino, ele emite um édito, né, que é conhecido como o Édito de Milão, que é um decreto dizendo, a partir de hoje, todo cristão pode professar o seu culto, não deverá mais ser perseguido, porque os anos que antecederam foram de intensa perseguição. Ou seja, era morte. Olha, denuncia onde tem um cristão e nós vamos matá-lo, nós vamos prendê-lo e matá-lo. E daí vem Constantino e diz, não, agora, a partir de agora, não há mais essa perseguição. Alguns dizem que ele se converte, né, e essa conversão, então, une a igreja com o Estado. E a igreja começa a ser rica, até porque a igreja que o imperador romano vai frequentar não pode ser uma igreja pobre, é uma igreja rica. Então ele constrói a primeira basílica de São Pedro, a igreja se torna poderosa. Então a visão preterista acredita que, preterista não, a historicista, tá? Acredita que esse 666 veio de uma palavra em latim que refere-se ao papado, né, ao catolicismo romano, e a partir dali a igreja começa o seu declínio, o seu desvio da ortodoxia, né, da palavra do Senhor, né, da Bíblia. Então, esse 666 tem esse entendimento, ok? Para finalizar, o que importa para mim e para você é saber que Cristo vence, tá? Cristo vence, Cristo é vitorioso. Eu sempre gosto de citar Apocalipse capítulo 1 e verso de número 18, que diz assim, na verdade, a partir do 17, não tenha medo, não tenha medo. Imagine João enxergando, né, todas essas coisas. Jesus disse, não tenha medo. Foi Jesus que disse para João, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo venceu. Cristo está vivo, mais do que nunca. E em breve retornará. Amém? Espero que você tenha gostado
da aula de hoje. Se você não assistiu os outros capítulos de Apocalipse, procure aqui no IGTV, né? Entre no meu perfil aqui no Instagram, procure uma setinha que é um play, eles mudaram agora é um play. Clica naquele play, vai aparecer todas as lives que eu já fiz aqui. Vai ter uma setinha do lado para você procurar as séries. Procura lá, Apocalipse verso a verso. Tá? Tem uma introdução e com esta agora, né, mais 13 vídeos que são cada um a respeito de um capítulo de Apocalipse. Próxima semana falaremos sobre Apocalipse capítulo 14. Ok? Eu quero orar com você nessa manhã. Pai, Tu és soberano. Tu tens o controle de todas as coisas. Tu criastes os céus e a terra. Tu tens um plano para a vida do homem. Cristo veio para fazer a Tua vontade. Pai, eu quero estar no centro da Tua vontade e quero que os meus irmãos também estejam. Não importa o que vai acontecer no futuro, Senhor. Confiamos em Ti, descansamos em Ti, sabemos que Tu és o autor, Teu Filho é o autor e consumador da nossa fé. Que possamos estar cada vez mais perto de Ti, Te amando cada vez mais e dependentes cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz que excede todo entendimento. As inscrições da turma 3 já começaram, tá? Compartilhem nos seus stories aí, peguem minha última postagem ali que tem. Por favor, compartilhem, convidem seus amigos, seus irmãos, pessoas da igreja, divulguem nos grupos de WhatsApp. Vamos aí encher mais uma turma de teologia de graça para a glória do Senhor. Deus abençoe, um ótimo sábado, um ótimo domingo e até a próxima, se o Senhor Deus permitir. Tchau.